Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube para não perder aqueles vídeos proibidos para menores, e o link do Telegram está na descrição caso você queira manter um contato mais direto comigo. Hoje eu vou começar aquela série que eu anunciei alguns vídeos atrás sobre historiografia brasileira e vou falar para vocês sobre a carta do Pero Vaz de Caminha. Esses vídeos serão feitos provavelmente uma vez por semana, e nos outros dias da semana, continuamos narrando a história do Brasil. Se você quiser saber do que se trata exatamente, volta aí e assiste um vídeo chamado Historiografia Brasileira Introdução. Bem, a Carta do Pero Vaz de Caminha é a certidão de nascimento do Brasil. Ou seja, no primeiro contato que os portugueses tiveram com os índios, na primeira vez que eles pisaram em solo brasileiro, havia alguém ali capacitado para escrever um relato minucioso, detalhado dos acontecimentos. Então, isso é privilégio de pouquíssimos países, se é que algum outro país teve esse privilégio. Ao mesmo tempo, a Carta do Pero Vaz de Caminha inaugura o gênero de crônicas, né? Já que ela pertence propriamente dito, segundo o Jaime Cortesão, citado pelo José Honório Rodrigues, no livro que eu disse que eu vou usar, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar de novo. Acho que está aqui. Aqui. Né? Nesse livro aqui. Eu mostrei naquele vídeo anterior. Cadê? Aqui. História do Brasil, José Honório Rodrigues. Então, segundo José Honório Rodrigues, o Jaime Cortesão, que é um outro historiador português, disse que o gênero a que pertence a Carta do Pero Vaz de Caminha é o gênero do relato de viagem. Mas o relato de viagem dele, especialmente o pedaço do relato dele que trata sobre os dias em que a Armada de Cabral esteve no Brasil, naquela que a gente chama de Semana de Vera Cruz, são tão minuciosos, tão vivos, que pode ser enquadrado também no que a gente chama de crônica. Então ele inaugura a Carta de Caminha, além de ser a certidão de nascimento de um país, e inaugura esse gênero de crônicas na literatura, vamos chamar assim, brasileira. Tá? Bem, o Pero Vaz de Caminha ele era mestre da balança e da moeda no Porto, uma atividade, uma função que ele herdou de familiares dele, e ele foi aceito como escrivão da armada do Pero Álvares Cabral. Ele morreu ainda no ano de 1500, eu já narrei isso aqui em outro vídeo, já faz tempo. Ele morreu num ataque que os portugueses sofreram em Calicut no final de 1500. Ele deve ter morrido com 50 anos de idade. Agora vamos falar da carta dele. O original dessa carta ficou guardado na Torre do Tombo. Há 7 documentos que sobreviveram ao tempo, relacionados a essa viagem do Pero Álvares Cabral até a Índia. A do Pero Vaz de Caminha é a que interessa ao Brasil, principalmente, e diretamente, aliás, e ela ficou guardada na Torre do Tombo, que era o arquivo nacional português, onde se guardavam os documentos para a posteridade. Bem, quem primeiro anunciou a existência desse documento que estava perdido lá nos arquivos da Torre do Tombo foi um tal José Seabra da Silva, no início do século XIX. Já em 1817, então veja, teve um hiato aí de mais de 300 anos. Já em 1817, Manuel Aires do Casal publica essa carta pela primeira vez numa obra dele muito importante, da qual falaremos ainda, chamada Corografia Brasílica. Acho que eu já mencionei essa obra aqui. Em 1826, quase uma década depois, no Coleção de Notícias Históricas e Geográficas das Nações Ultramarinas, foi publicada novamente essa carta, 1826. Em 1853, no Maranhão, o Visconde de Cairu, João Francisco Lisboa, publicou num jornal que pertencia a ele, chamado Jornal de Timon, publicou a Carta de Caminha, e algum tempo depois, em 1865, num tomo chamado Obras, num livro chamado Obras, ele voltou a publicar a Carta do Pero Vaz de Caminha. O Francisco Adolfo de Van Hagen, Visconde de Porto Seguro, publicou na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1877, a mesma Carta do Pero Vaz de Caminha.
Já um tal João Ribeiro, numa obra chamada Fabordão, publicou essa carta em 1910, no Rio de Janeiro. Bem, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse período, houve várias edições portuguesas da Carta do Pero Vaz de Caminha, que eu não vou relatar aqui, porque são várias, principalmente uma em 1892 e a de 1923, que está no volume importantíssimo chamado História da Colonização Portuguesa no Brasil, organizada pelo Carlos Malheiros Dias. Então, essa de 1923, provavelmente a última, assim, a mais confiável, a mais usada de lá para cá. Bem, estudos sérios sobre a Carta do Pero Vaz de Caminha, eu vou citar 3 para vocês, que são os 3 que o José Honório Rodrigues cita. Então tem o do Capistrano de Abreu, que foi publicado em 1908 na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e que ele incluiu no livro dele, O Descobrimento do Brasil, em 1928. Tem um outro desse historiador que eu já mencionei, o historiador português Jaime Cortesão, que se chama A Carta de Pero Vaz de Caminha, e é de 1943. Esse livro é até caro, difícil de achar, já tentei comprar, mas não consegui. E tem um de um homem chamado William B. Greenlee, não sei como é que pronuncia, Greenlee, que é de 1938, e o nome é esse, A Viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e à Índia. Muito bem. Então, pessoal, mais um detalhe que eu quero dizer é o seguinte, teve um historiador argentino, tinha que ser argentino, que em 1897, o nome dele é Luiz F. Domingues, com Z no final. Em 1897 ele questionou a autenticidade da carta, alegando que muito do que o Caminha relatou ali sobre os índios era impossível o Caminha saber tudo aquilo em tão pouco tempo de contato com os índios. Mas, algum tempo depois, o Capistrano de Abreu fez uma resposta avassaladora e demoliu essa argumentação do Luiz F. Domingues. Não vou entrar aqui nos detalhes da argumentação do Capistrano, mas o Capistrano disse basicamente que Portugal tinha acumulado muita experiência no contato com esses povos nativos da África e da Ásia e tinha conhecimento também de viagens anteriores de europeus para a América. Então, não faz sentido alegar que o Caminha não podia saber mais coisas sobre aqueles nativos só porque ele tinha passado pouco tempo com eles, tá? Então, pessoal, graças à objetividade do estilo do Caminha, o Brasil teve essa certidão, esse privilégio de ter uma certidão de nascimento, de praticamente, eu não vou dizer que ele era um historiador, mas ele fez um relato muito objetivo, muito sério, imparcial, e isso no primeiro contato dos portugueses com os nativos da América, o que realmente diferencia o Brasil de outras nações, né? Graças a esse documento inaugural da nossa história, tá bom? Então tá aí, um pequeno resumo breve sobre a Carta do Pero Vaz de Caminha, suas edições e algumas informações sobre o documento em si. Esse é o primeiro, depois eu vou tentar melhorar a qualidade desses vídeos de historiografia. O próximo eu devo falar sobre as cartas do Américo Vespúcio e deve ser na semana que vem, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês. Amanhã eu continuo falando sobre a capitania de Ilhéus.